Nicolás Maduro capturado pelos Estados Unidos. Foi com essa notícia que nós começamos esse sábado e eu estou aqui no meio das minhas férias, mas não tinha como não fazer uma pequena pausa para gravar esse vídeo. Primeiro, porque é um grande acontecimento do ponto de vista da geopolítica mundial. E segundo, porque o Brasil tem muito a ver com isso. Tem muito mais a ver do que parece. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que muda a partir de agora para a Venezuela, mais especificamente para o povo venezuelano? Para saber o que acontece daqui para frente, depende muito de qual é a intenção dos Estados Unidos após a captura de Nicolás Maduro. Se o objetivo dos Estados Unidos era apenas capturar Maduro para que ele seja julgado nos Estados Unidos pelos crimes cometidos, a situação para o povo venezuelano não muda muito porque o regime continua em pé. Agora, se a intenção dos Estados Unidos é derrubar o regime, mesmo após a captura e julgamento de Nicolás Maduro, aí sim a situação para o povo venezuelano pode mudar para melhor, porque isso provavelmente envolveria a garantia de eleições livres e, consequentemente, um novo presidente seria eleito. Muito provavelmente seria, não necessariamente essas pessoas, mas alguém aliado de Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Segundo ponto, é sim um grande dia para a democracia no mundo inteiro, porque nós temos um grande ditador, um sucessor de um ditador, aliás, mas só Nicolás Maduro já estava aí há mais de 10 anos no poder, que hoje foi derrubado. Então é um grande dia para a democracia e também para quem defende os direitos humanos. Afinal, Nicolás Maduro era um grande violador deles, era um torturador, um sequestrador, não necessariamente ele colocando a mão na massa, mas era quem liderava operações assim contra opositores. Agora, o mais importante para nós brasileiros, o que o Brasil tem a ver com isso e o que acontece com o Brasil a partir de agora? O Brasil, primeiro ponto, Lula tem muito a ver com isso por ser um aliado político e ideológico de Nicolás Maduro, e aí podemos envolver nessa história o famoso Foro de São Paulo, que por muito tempo foi negado pela esquerda como se fosse uma teoria da conspiração, mas era algo que sempre foi real. O Lula foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, o famoso ditador cubano, isso lá em 1991. E por muito tempo a esquerda negou isso, mas agora, nesse atual mandato de Lula, já houve até reunião do próprio Foro de São Paulo no Brasil, transmitida inclusive no canal do próprio PT. Além disso, Lula é uma pessoa que retomou as relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, que haviam sido interrompidas na época do governo Bolsonaro. Assim que assumiu o poder nesse atual mandato, Lula fez questão de retomar as relações diplomáticas com a Venezuela e, inclusive, já recebeu Maduro no Brasil após isso. Foi uma das primeiras coisas que ele fez nesse atual mandato. Só que, além disso, claro, também podemos acrescentar o fato de que Lula até hoje se nega a reconhecer que a Venezuela é uma ditadura. Vocês devem se lembrar que ele já falou várias vezes, já usou termos diferentes para passar pano para a ditadura venezuelana. Já falou em uma entrevista, inclusive, que o conceito de democracia é relativa para não ter que admitir que o seu amigo Nicolás Maduro era um ditador. Só que o papel do Brasil a relação do Brasil atualmente com a Venezuela vai muito além do que aparece no palco, por conta do que acontece nos bastidores. E aí envolve tanto Alexandre de Moraes e a negociação que ocorreu para que ele fosse dessancionado pela Lei Magnitsky, para que essa sanção fosse removida, quanto o papel de empresários brasileiros, ou melhor, um empresário específico em relação a isso, que é aquele amigaço de Lula, o bilionário Joesley Batista. Eu já mostrei recentemente aqui no canal, inclusive, que Joesley Batista teve uma reunião diretamente, pessoalmente, com Donald Trump. Isso aconteceu ali em meados da Assembleia Geral da ONU. E recentemente, Joesley Batista esteve pessoalmente também na Venezuela. Segundo o que foi noticiado pela imprensa, era para negociar a rendição de Nicolás Maduro. Aparentemente essa negociação não foi adiante, essa rendição não aconteceu e resultou nessa captura. Mas o Brasil, nos bastidores, através de Joesley Batista, que como eu já falei naquele vídeo aqui no canal em que eu falei justamente sobre essas reuniões, Joesley Batista tinha atuado mais como um
chanceler brasileiro, como um representante de Lula no exterior, do que o próprio ministro das Relações Exteriores, que é Mauro Vieira, e do que o próprio assessor especial de Lula para assuntos internacionais, que é o Celso Amorim. Bom, diante disso, fica claro que o Brasil estava envolvido nessa negociação entre Estados Unidos e Venezuela, negociação que os Estados Unidos não aceitaram esperar por tanto tempo e agora consolidaram essa operação de extrema inteligência e capturaram Nicolás Maduro. Para Nicolás Maduro, isso muito provavelmente representa o fim do jogo. Agora, muita gente da esquerda brasileira deve estar muito preocupada nesse momento, porque Hugo Carvajal, que era um dos integrantes do regime de Maduro e que já caiu algum tempo atrás, está preso nos Estados Unidos, já deve ter delatado muita coisa. Só que Nicolás Maduro, pelo que constava até então, era quem liderava esse regime que não só era uma ditadura, não era só um regime político, mas também era um regime que liderava o narcotráfico, pelo menos na Venezuela, e que exportava substâncias ilícitas para os Estados Unidos. Vem daí o grande interesse dos Estados Unidos em derrubar esse regime. Muita gente aqui no Brasil deve estar preocupada nesse momento com o que pode acontecer lá nos Estados Unidos, nesse julgamento de Nicolás Maduro, com o que o Maduro pode estar disposto a entregar em troca de redução de pena ou de seja lá qualquer benefício que ele possa ter para não ser tão punido severamente. E muita gente deve ter interesse neste momento que a segurança física de Nicolás Maduro nesse momento não esteja tão garantida. Algo que certamente será garantido pelo governo dos Estados Unidos, mas deve ter muita gente no Brasil e na América Latina interessada com um fim mais rápido possível do seu até então aliado, mas que agora virou um grande problema. O que acontecerá com o Brasil daqui para frente, do ponto de vista diplomático e sua relação com os Estados Unidos, vai depender muito da resposta oficial dada pelo governo Lula. Até o momento da gravação desse vídeo não houve publicação de nenhuma nota oficial, mas já há notícia de que Lula convocou uma reunião de emergência, o que era óbvio que aconteceria. Muito provavelmente essa nota será em um tom ameno, dizendo que o Brasil acompanha com preocupação a situação na Venezuela, e se o governo Lula estiver disposto a de alguma forma confrontar o que aconteceu hoje, confrontar os Estados Unidos, eles escreverão na nota algo do tipo que foi uma violação à soberania nacional, o que é óbvio que invadir um país e capturar o seu presidente é uma violação à soberania nacional daquele país, mas não se pode ignorar o contexto de que estamos falando de um presidente que já ignorou, que já violou a soberania do próprio povo venezuelano há muitos anos, ao fraudar eleições e ao se autossustentar no poder através de um regime tirânico, ditatorial e fraudador, um regime ilegítimo. Resta saber agora qual será a postura de Lula. A minha aposta neste momento é que ele tentará adotar uma postura amena e, de certa forma, neutra, porque ele sabe que a queda de Nicolás Maduro é um perigo para ele também. Não acho que os Estados Unidos invadiriam o Brasil para capturar Lula, porque neste momento ele está abrindo as pernas muito mais do que qualquer outro presidente faria para os interesses norte-americanos, e isso envolve muito a negociação pela liberdade financeira de Alexandre de Moraes, mas talvez tenha chegado num ponto em que Nicolás Maduro já não se, defender Nicolás Maduro já não seja mais interessante para Lula, e a partir deste momento talvez as negociações que o governo brasileiro vinha tendo com os Estados Unidos estejam no topo das prioridades. Vamos aguardar a nota oficial do governo brasileiro para analisar o que acontecerá nos próximos dias. Grande abraço.